Boa noite para todos. Sejam bem-vindos a Medellín Espírita. Para hoje temos uma Instagram Live no português de uma pessoa lá no Brasil, e daqui um pouco vou estar falando dele, mas hoje vamos estar falando de o tempo de renovação. Já chegou. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Estevam. Tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bem. E você? Graças a Deus, estamos bem. Que bom te ter aqui hoje nesta live. Para as pessoas que estão se unindo, Geraldo é vice-presidente da FEB, né? Na área de divulgação doutrinária, verdade? Também Isso, é autor, editor, palestrante e apresentador da FEB TV, né? Seja bem-vindo. exatamente. Seja E bem-vindo. acima de tudo, obrigado, muito obrigado pelo convite. Acima de tudo, somos um amigo e irmão, aprendiz do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, né, Estevam? Verdade. Bom, vamos fazer o prece de abertura e já depois podemos já falar do tema de hoje, que estou muito feliz de te ouvir. Então vamos fechar Combinado. os olhos e vamos abrir nossos corações pedindo o plano espiritual a nossos amigos, mentores de nossa casa, de nosso centro também, de Geraldo, que hoje nos acompanhem. Pedimos inspiração, pedimos amor, pedimos uma mensagem que chegue a todos os corações de todas as pessoas que estão ouvindo hoje, e que a mensagem chegue a todos os corações que precisam ouvir este live, Instagram Live, pedindo permisso e licença ao plano espiritual para abrir este Instagram Live a nosso Jesus, Maestro Jesus, e mas sobretudo ao nosso Pai Celestial, para abrir mais uma live de Medellín Espírita. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos falar hoje de tempo de renovação. Fala para a gente um Exatamente. pouquinho o que está ocorrendo nesses tempos, né? Pois é, Estevam, nós chegamos, né, ao anúncio do Evangelho que os tempos são chegados. Hoje a gente pode afirmar que efetivamente os tempos chegaram, os tempos já chegaram. E nós estamos vivendo esses tempos que já chegaram com uma necessidade muito grande da gente promover mudanças, acompanhar o ritmo, inclusive, das transformações que estão acontecendo no mundo inteiro. Não é novidade para nós, espiritistas, que o planeta Terra, essa nossa mãe Gaia, o nosso lar, né, a nossa morada, está num processo de transição. Isso Allan Kardec afirma lá em A Gênese, no capítulo 18, quando fala desses tempos chegados, né? E vai falar dos sinais dos tempos e da nova geração. Nós estamos vivendo um momento de transição. Esse tempo cronológico
que é a sucessividade, né, dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, né, das semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, enfim, eras, períodos, passa de maneira cada vez mais assim, a sensação que a gente tem, Estevam, é que é célere, que é rápido, Rápido, né? sim. E quando a gente vê a anotação, né, que Marcos, o evangelista, faz no seu evangelho, não é? Tomando ali as palavras de Jesus, através do que ele ouviu de Pedro, porque Marcos não escreveu diretamente, foi através do contato de Pedro, assim como Lucas foi pelo contato com Paulo, né? E Maria, mãe de Jesus. Então, escreve Marcos no capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. A expressão uma trilogia, e hoje nós vamos usar muito da tríade, viu, Estevam, se você permitir. O Sim. encadeamento de três ideias, três vocábulos, três expressões, enfim. Então nós temos a primeira tríade aqui, que é essa questão do olhai, vigiai e orai. A sequência é muito curiosa. Olhar é ter assim, digamos, um panorama, um overview, uma visão, Uhum. né, geral. Para onde é que nós estamos olhando? Aonde é que nós queremos chegar? Para dentro. Tá certo? Para Sim. dentro de nós mesmos. É como o poeta e musicista brasileiro, mineiro, Vanderly fala, né? Como é que ele fala assim? Sabe o que eu mais queria agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. É, É uma coisa muito bonita, que né? lindo, Não né? é? Lindo, né? Qual a perspectiva que nós temos? Não é? Para onde nós estamos indo? Quais são os nossos propósitos de vida? Então, esse olhar é fundamental, porque como a gente enxerga o nosso meio ambiente, o nosso ecossistema, como a gente compreende essa realidade em torno, ao nosso redor, é como a gente vai dar sequência à Uhum. nossa própria vida. A gente pode ter um olhar pessimista, derrotista, materialista, consumista. Confere? Uhum. Ou podemos ter um olhar otimista, esperançoso, confiante, de fé ativa no bem. Então, o olhar faz toda a diferença. Você sabe, aqui a gente está usando muito máscara, não sei aí, não é? Você Também. está em qual país exatamente? Agora estou em Miami, Miami, Estados Estados Unidos. Unidos, na Flórida. Uhum. Uhum. Ok. Então, estamos usando máscara. É tão interessante que, através das máscaras, Estevam, a gente chegou à conclusão de que a gente precisa aprender a olhar nos olhos. Os olhos. Sim. E você sabe que o princípio da comunicação, ele tem início no olhar. Olha nos olhos, né? Então isso é importante para a gente poder fazer esse olhar. E a gente olhar, diz que o olhar, né, é a janela das almas. A gente consegue, então, ver o outro, a intimidade do outro. Só que quando a gente olha nos olhos, o que está refletido na retina do outro é a nossa própria imagem. Imagens. Então tem um significado muito interessante. O segundo verbo é a questão do vigiai. Olhai e vigiai. Vigiar é estar atento, é prestar atenção, é focar, é ter um propósito definido e eu estou ali focado, estou concentrado que eu vou Consciente, fazer né? aqui. Conscientização, né? E isso, estou consciente, estou buscando essa conscientização para não me distrair. Existe um filósofo, ele é polonês, crítico da sociedade pós-modernista, que é essa que nós estamos vivendo, né? Pós-moderna, na verdade, Zygmunt Bauman, já ouviu falar, né? Ele criou a teoria da liquidez, tempos líquidos, democracia líquida, amor líquido, é muito interessante. Ele foi um pensador crítico da realidade que a gente enfrenta, a Teresa conosco aí, né? Também quem que está mais ali, a Duda Lopes, né? Sejam todos bem-vindos. E aí a gente vai vendo como é interessante esse que ele é um crítico da sociedade
até materialista, sim, só que com um pensamento filosófico extraordinário, né? É um sociólogo com uma visão humanista impressionante. E ele fala, então, que hoje, né, nós estamos vivendo assim momentos em que os valores, Estevão, são invertidos. A gente não consegue assim se centrar no que é efetivo. Hum, Então a gente acaba trocando o que é permanente pelo temporário, o que é real pelo ilusório. claro. Forma e não substância, né? E não substância, né? E não a essência. E a gente acaba então se perdendo nesses meandros, nesses caminhos assim, que não nos leva a nada, apenas ao sofrimento, porque ele vai e frustra, ele engana, é a chamada porta larga, a ilusão. Então a vigilância é importante para a gente, não é, Cecia, que está chegando, Aline, para a gente se sentir centrado, nós estamos alinhados, nós estamos no caminho. Isso é que é fundamental, essa vigilância. Nós todos precisamos ficar vigilantes, estar acordado. Quando nós não estamos vigilantes, nós estamos no estado de sono. E o estado de sono pode levar a esse estado de sono consciencial, ou seja, a Sim, nossa consciência está adormecida. claro. É preciso despertar a consciência. E aí entra o terceiro, que é a oração, orai. Né? Olhai, vigiai e orai. A oração é importantíssima porque nos coloca em conexão com o sagrado, com a espiritualidade superior, com Jesus a quem você fez a prece tão bonitamente, não é? Nós nos sentimos envolvidos pelos amigos espirituais. E isso nos traz assim um alento, não é, Carla? A gente se sente envolvido, a gente se sente protegido e a gente tem toda uma disposição de prosseguir. Então, essa primeira tríade que eu queria trazer, Estevam, para a nossa reflexão, considerando os tempos que nós estamos vivendo, os tempos são chegados. Então, nós já sabemos que tempos são esses que vieram e nós não precisamos ficar esperando um novo normal. Esse é o meu entendimento, a interpretação que eu faço de tudo que está acontecendo à luz do Espiritismo. Às vezes a gente está doido para acabar a pandemia para o quê? Para aglutinar, para a gente estar junto, a gente gosta, nós somos sinestésicos, queremos contato e tudo, abraçar, beijar, enfim, tudo maravilhoso. Mas a gente fica querendo voltar ao ritmo que era antes, aquela loucura, aquela correria, aquela não tinha tempo para nada, não sei como você assim, mas eu saía de manhãzinha de casa, voltava de noite, não dava nem para olhar para os integrantes da família, né? No dia era só para dizer oi, tchau, né? E chegava já à noite, já nem cumprimentava mais, porque o outro já estava recolhido, enfim, né, Rosane? Então é um questionamento que se faz que não é nenhum novo normal que vai chegar, é o futuro que chegou. Então, esse tempo já bate a nossa porta. A porta, Jason, do nosso coração inicialmente. Você achei muito legal, Estevam, você falar, né? Para onde eu vou? Vou para dentro. O grande desafio. A gente não consegue renovar se não fazer a introspecção, o autodescobrimento, a viagem para dentro de nós mesmos. Então, essa parte da oração nos possibilita essa conexão com a espiritualidade, a gente se sente amparado, tem o recurso necessário para seguir em frente. E quando a gente fala em tempo, é o tempo uma dimensão desafiadora que a gente deve utilizar, Difícil, não é difícil, é difícil. desafiador. Agora, vou colocar então a outra tríade, né? Vão anotando aí. A primeira foi olhai, Olhar. vigiai, não é? E orai, ok? Aí a Teresa Cristina está conosco, né? Outros companheiros estão chegando. A outra tríade é o seguinte: o tempo é uma dimensão desafiadora, só que a gente não pode, Estevão, querer competir com o tempo. Porque existe o tempo cronológico, que vem do deus Cronos, da mitologia, e existe o tempo Kairos, que vem também de um deus grego. O tempo cronológico é esse da sucessividade que a gente elencou agorinha. O tempo Kairos é o tempo da qualidade, da presença, da otimização do seu estado de ser, onde estiver e aonde for, na relação interpessoal e intrapessoal, na sua relação com Deus. Veja, mas esse tempo desafiador que o Eclesiastes coloca lá na antiga escritura, debaixo do céu há tempo para tudo. Não é isso? E aí ele vai dizendo de uma maneira tão linda, né? Nós temos o tempo de plantar, o tempo de colher, né? O tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de odiar, o tempo de amar,
tempo de nós aproveitarmos a oportunidade que o próprio tempo nos concede. Então, não nos cabe contar com o tempo como se fosse um inimigo. Aquela história de correr atrás do tempo, a gente sempre vai se dar mal. Sabe por quê? Que a gente nunca vence. É Nós nunca verdade. vamos alcançar o tempo. Então, a gente precisa contar com o tempo como aliado. O tempo é um companheiro, é um amigo. Ele não é Uhum. inimigo. E para trabalhar bem o aproveitamento do tempo no meu dia a dia, eu preciso considerar três aspectos. O primeiro deles é a questão de saber estabelecer prioridades. Né? A sigla que eu vou enunciar é o POD, P-O-D, para ficar mais fácil a gente registrar mnemonicamente na memória. Ok. Né? Então, o P de prioridade. Olha ali, Bela, eu só vou conseguir aproveitar bem o tempo se eu souber estabelecer prioridades. E Se eu não consigo. para isso a gente precisa é, evaluar ou dar valor às Isso, coisas mais importantes, né? Só isso que dá essa prioridade. exatamente. Priorizar é exatamente elencar as atividades que nos cumpre fazer dentro dos seus respectivos valores. Então a gente coloca o que tem mais valor ou o que é mais importante e vai colocando, né, um, dois, três, quatro, cinco, em termos das atividades que eu vou desenvolver naquele dia. Como é que eu faço isso? No dia anterior, na noite anterior, quando eu vou fazer a viagem para o interior do meu interior, quando eu Oração. vou seguir a receita de Santo Agostinho, não é? Para fazer esse autodescobrimento, eu preciso me conhecer, não é isso, Chiquinho? O autoconhecimento, e aí eu preciso fazer essa viagem para dentro de mim mesmo. Nesse momento eu pego a minha agenda, pode ser eletrônica, pode ser no celular, pode ser física, não é? Eu pego ali no computador e tomo nota. O que é que eu vou fazer amanhã? Então, isso é importantíssimo. Planejar Saber também, é. planejar. A Planejar. prioridade é colocar ali em sequência o que você vai fazer segundo a ordem de grandeza de importância. É um planejamento. Como é que vai ser meu dia amanhã? Eu vou colocar as coisas principais. Anoto ali, tá? Só que priorizar por si só não basta. Eu tenho que ter um segundo elemento para conseguir aproveitar bem o tempo, que é a tal da organização. Além, não é? Seja bem-vinda aí a nossa, quem que está aí conosco, Oiase, nosso pessoal do Centro Espírita 9 de outubro, lá de Recife, né? Está conosco também, a nossa querida amiga e irmã. Sejam bem-vindos. A organização, ela é fundamental para eu dar ordem, para eu poder, inclusive, encontrar as coisas. A gente, assim, normalmente, nós, assim, da personalidade masculina, temos três gavetas no nosso armário. As mulheres têm um pouquinho mais, não é isso? A gente geralmente tem duas portas de armário, as mulheres têm um pouquinho Um mais. pouquinho A mais. gente costuma um pouquinho mais. A gente costuma ter aí alguns pares de sapato, as mulheres costumam ter um pouco mais, né? Isso falando bem das mulheres, porque são elegantérrimas, são lindas, né? Maravilhosas, que seriam de nós sem as mulheres. E a gente, às vezes, eu fico assim, né? Nas três gavetas que eu tenho aí, o Igor aí tá sorrindo, tá concordando, né? Vamos ver uma participação feminina para dizer. Nas três gavetas que eu tenho, Esteban, o que que acontece, né? Uma lá de baixo eu nunca abro, deixo lá para o arquivo que a gente chamava de morto, né? Que negócio não, que o arquivo está lá permanente. Deixa... A segunda do meio é meio intermediário, de vez em quando eu abro. E aquela primeira é que eu abro sempre, tá cheio de bagunça, os papéis e tudo. E eu vou colocando tudo lá. Quando eu preciso achar alguma coisa, meu Deus do céu. É uma dificuldade. Eu guardei tão bem guardado que eu não encontro mais. É como aquela senha, gente, eu vou bolar uma senha, porque o pessoal fica, tem que ser desafiador a senha, e você faz uma senha tão legal e deixa anotado aqui na cachola, e bota alguma coisa mnemônica e tal, e como é que vai ser? Nossa, você faz uma senha tal e depois, vixe, esqueci a senha agora. Eu consigo, vai ter que criar outra senha, e os desafios tudo de novo, né? Então, a questão da organização é fundamental, porque a organização, ela facilita o nosso dia, Hum. facilita a execução de É, tudo que precisa ser feito. efetividade, né? Isso. É. Aí nós já vamos passar de 3 para 5, quando falar do a evolução do pensamento administrativo. Tudo começa com o empirismo, depois vem a
que é, como é que é o primeiro Eficácia, conceito? Eficácia, não, antes da eficácia tem outro, como é que é? É o, eu sou eficiência, eficiente, eficiente. exatamente. Hum, Porque o eficiente, Estevam, é fazer bem feito. O foco é ali no processo. hum. Já a eficácia, que é o conceito seguinte, o foco é no produto, no resultado. E o efetivo foca na pessoa, no ser humano. Por isso a efetividade é que prolonga. E ainda tem a espiritualidade, que É. aí é uma coisa que transcende. É uma coisa tão bonita, né? Isso eu aprendi fazendo um curso de extensão com um professor, né? E ele fazia as anotações e tudo, e ele passou esses conceitos muito, nunca esqueci, né? Tão bonito assim e tão efetivos mesmo. Efetividade, para a gente ser efetivo, você tem que ser organizado. Eu estava lendo um livro eletrônico, um autor americano, americano ou inglês? Acho que é americano, da Marinha Americana. Ele colocava o seguinte: olha, se você quer se dar bem na vida, mais assim, mais ou menos nesse linguajar, você comece arrumando a sua cama. Então, se a gente quer, por exemplo, ter um dia feliz, carpe diem, né, na expressão latina, aproveite o dia. Primeira coisa, arruma a Faça a cama. cama. A sua Arruma a cama, você cama. arruma a sua. Cada um arruma a sua cama, que é tão interessante. A gente às vezes passa o dia inteiro, a cama está bagunçada, mas o que tem a ver, não é? Olha, organizar a cama está dizendo da organização do meu armário, da minha estante, da minha mesa, a organização do meu sentimento, do meu coração, a organização psíquica da minha mente. Claro. E aí é fundamental, então, para eu trabalhar esse tempo. E aí a gente vai para o próximo passo, né, Dani? Que é a questão da disciplina. É o POD, viu? POD. Por isso, aproveitar bem o tempo, um curso de aproveitamento do tempo. Saber priorizar, ser organizado e disciplinado. A disciplina é o que vai dizer o seguinte: eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu tenho disciplina, eu cumpro os horários, eu sou pontuais, eu sou assíduo, eu não falto, eu marco presença, tá certo? A disciplina, aí Emmanuel, né, na sua beleza narrativa, com a psicografia do Cândido Chico Xavier, né, Francisco Cândido Xavier, ele vai dizer que a disciplina precede a espontaneidade. Ou como ele fala mais bonito, que a espontaneidade é precedida pela disciplina. Vale dizer, antes de eu ser espontâneo, natural, fazer as coisas sem fazer força, porque eu já tenho um hábito, eu preciso antes ter o quê? A disciplina. Disciplina. A É. disciplina. É o contrato, inclusive, Esteban e queridos amigos, né? Estela está conosco aí, sempre elegante. Veja como é interessante. O Chico Xavier assinou um contrato com o Emmanuel. O Emmanuel falou: você topa trabalhar, você quer trabalhar comigo e tudo? Não é, Alisson? Aí foi, não é, que o Chico aceitou. Falou: então nós vamos assinar um contrato. Esse contrato só tem três cláusulas. A primeira é disciplina. A segunda, a terceira, Disciplina, e disciplina, é disciplina, verdade. não é? Hum. Então, como é importante, porque a pessoa, às vezes a pessoa diz: mas eu disciplinado, eu fico muito chato, a disciplina é algo cansativo, é burocrático. Nada. A disciplina. Estevão, vou contar uma coisa só para você. Todos os espíritos superiores, sem exceção, são disciplinados. Sem exceção. Não, exatamente, Marcia, até virar hábito. Porque depois que virou hábito, eu já não preciso mais fazer força e eu já sou disciplinado automaticamente, porque eu já tenho um hábito. Hum. Não é? Então veja lá, todos os espíritos, Silvana, Teresa, queridos e queridas, todos os espíritos superiores, sem exceção, são disciplinados. Cita qualquer espírito que você acha que é superior aí. Pensa num. Escreva aí vocês. Fala um, Estevão. De quê? Perdão? Um espírito superior que você acha. Um espírito elevado. Qualquer um que Jesus? venha. Jesus. Jesus era disciplinado ou não? Muito. Não Sempre, é? Exatamente. sempre trabalhava. Olha aí, a Yasa, me falta muita disciplina. É, isso daí está no espanhol ou no portunhol? Como é que é, Esteban? Nós estamos aí. Ela, Não, ela, ela fala espanhol, sim. ela é de língua espanhola. Eu que Sim, estou no sim. portunhol danado aqui. Olha, a Neuza está citando Buda, né? A Rita está citando Bezerra. A Yasi aí está aí sorrindo e tudo, que legal, não é?
Aí, Yasi, essa colocação que você faz, graças, graças. Kardec, olha lá, né, o Mamed colocando. Veja lá, Ismael, só tem gente evoluída e só disciplinada, gente. Todos que foram citados aí são disciplinados. André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, Divaldo Franco, que está encarnado entre nós, são espíritos disciplinados, evoluídos. Disciplinado. Aí, o Yazi, não sei se a pronúncia é essa, Yazi? Ou Yazzie. Yazi? Yazi. Aí a gente traz para assim, eu faço a pergunta para mim, eu sou disciplinado? Aí eu lanço a pergunta para nós todos, nós somos disciplinados? Olha, se a gente não for disciplinado, a gente vai ver que nós estamos longe ainda de ser espírito superior. Nós somos espírito inferior. Mas nós vamos Falta, buscando. falta, mas vamos, Falta vamos muito. lá, vamos. Exatamente. Estamos a caminho, não é isso? Olha lá, né? O Jefferson está dizendo que para ele a disciplina diz muito sobre a pessoa. E fala Verdade. mesmo. A Tem, disciplina acaba sendo, Jefferson, o cartão de visita. tem razão, Acaba de Jefferson. né? Olha, ser disciplinado aí não é núbia, não significa aí, Dulce, claro. Nossa, ser disciplinado não precisa ser chato, né? Não sei como é que usa em espanhol, chato, é aquele Aburrido, desagradável, hã? aburrido. Abulio, aquele desagradável, a pessoa às vezes que é carrancuda, né? Que é muito fechada, assim, sem cerrado, aquela coisa, não, é um mau humor, né? Não, a pessoa disciplinada é uma pessoa que tem disciplina porque ela cumpre com seus deveres, né? Ela é rigorosa consigo mesmo em fazer o que precisa ser feito. E isso é aproveitar bem o tempo. Né? O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Entendeu alguma coisa? É. Mas É esse o tempo. o importante também que para nós é doble obrigação, né? Uma obrigação com o plano material, das Yeah. Uhum. responsabilidades, tudo isso, mas também com o plano espiritual, hein? Para trabalhar com eles também. E sim, aburrido. Aburrido é igual chato, o Julio está dizendo. Graças, Julio. É, se quiser falar o espanhol, a gente entende devagarzinho. O pessoal que está acompanhando também, viu, Estevão? Fica à vontade. Sim. A disciplina, ela é tanto do lado de cá como do lado de lá. Você tem razão, é no plano material, no plano espiritual. Nós somos treinados para sermos disciplinados na preparação reencarnatória. O grande risco que a gente tem é não ser disciplinado. Então, veja, falamos mais de uma tríade, porque o nosso assunto aqui é tempo de renovação, né? Então, olha lá, olhai, vigiai e orai. Para o aproveitamento do tempo, essa dimensão desafiadora, é preciso saber eleger, então, prioridades, sermos organizados e termos disciplina. Disciplina. Confere? Agora, a renovação. Olha que bonito, né? A Rita falando que o tempo é o talismã divino. Que Verdade. bonito, né? Seja bem-vinda, Alessandra. Ô, Esteban, aqui só dá gente boa, não é? E humilde, né? Você está vendo aí que beleza? Que bom, gente. Sejam todos bem-vindos. Renovação. Por que que a gente diz que é tempo de renovação? Aí vou passar mais uma tríade. Eu aprendi com um colega meu, amigo de diretoria da FEB, chamado André Siqueira. Uhum. Gente boa pra caramba. Ele disse uma vez no intervalo da gravação de um programa Entre Dois Mundos. A gente estava no estúdio na FEB TV em Brasília, e aí estava numa pausa, né, no intervalo, e ele falou: eu aprendi com meu pai que todo dia antes de eu dormir, eu preciso responder a três perguntas. A primeira delas é o que eu fiz de bom hoje. ¿Qué hice hoy? De bueno. ¿Qué hice bueno hoy? E, e, Ah, isto mesmo. Você pode repetir? ¿qué hice bueno hoy? Isso. É o que eu fiz de bom hoje. A segunda pergunta é, o que eu aprendi de novo hoje? ¿Qué O que aprendí de me... nuevo hoy? Isso. Uhum. O que Aprendí aprendi de novo de hoje? nuevo De, hoy. de Sí. novo hoje, de novidade, de coisa nova. De novo hoy, né? De O novo entonces, hoy. ¿qué aprendí nuevo? ¿Qué, Nuevo. sí, ¿qué Nuevo. aprendí É, nuevo hoy? isso. O que Okay. eu aprendi? Alguma coisa nova, Uhum. diferente que eu tenha aprendido hoje. E a terceira pergunta é se eu vivi com alegria.
Vivi com alegria. Vivi com alegria? Vivi com alegria. Isso. Então, veja, essas 3 perguntas que a gente lança aqui como nosso desafio de renovação. O que eu fiz de bom hoje? Amigos, o Elke entrou agora também, não é? O tempo bem utilizado nos faz mais serenos, nos traz qualidade de vida. A Núbia está dizendo, exatamente. Exatamente, porque a gente conta com o tempo como aliado. E aí vem a questão, como é que eu aproveito bem esse tempo, não é? O que eu fiz de bom hoje? Aí, nossa, Campete, o Geraldo, ainda não acabou o dia. Lo dia de estas llegado al final, assim que se habla, portunhol. De quê? O dia não chegou ao final ainda. O dia não acabou. Então nós podemos fazer alguma coisa boa. O que eu fiz de bom hoje? Vamos pensando aí, gente. Tem alguma coisa boa que eu já fiz? Né? Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos 1000 lhe prejudicam a germinação e o crescimento. Verdade. Mas o bem sempre vence. Os obstáculos existem como desafios a serem superados. Por isso que a perseverança é a base da vitória. E aquele que persevera até o fim sempre vence. E vencedor é o que vence a si mesmo. Tudo isso são conceitos doutrinários. A fé é a certeza de alcançar o que se espera. Então, nunca desistir. Os obstáculos nos finais dos tempos, de crises como nós estamos vivendo, são desafios para o nosso aprendizado. Então, o que eu fiz de bom hoje? Vamos refletir. Fazer alguma coisa de bom, Estevam, é qualquer coisa. Um olhar. Sorrir. Um sorriso. Sorriso. Um abraço. Uma ligação. Uma mensagem. Um cuidado que eu tenho com o outro. Nas coisas mais simples. Eu posso estar fazendo bem. Hoje eu recebi um post no Instagram. Aliás, foi no WhatsApp, que dizia o seguinte, depois que eu coloquei no Instagram. Eram 2 cachorros conversando. Então, vê-se que é uma fábula, né? Fábula quando você coloca o animal falando, conversando. E passava uma menina correndo de máscara. Aí um cachorro olhava para o outro e dizia, eu não estou te falando. Eles são tão violentos que precisam usar... Como é que fala? Aquele negócio que o cachorro usa, né? Precisa usar. Boçal, sim. Você chama o boçal. E precisa usar, aqui não é coleira, tem um outro nome, que quando você coloca na boca assim para poder, não é? Eles precisam andar com isso, quer dizer, os 2 cachorros se referindo. Por quê? Tantas coisas, até o cuidado com os animais, o carinho que a gente pode ter, isso é coisa boa que a gente pode fazer, não é? E aí, tem mil formas de fazer o bem. Sem olhar a quem, sem distinção, sem ficar escolhendo. Aí entramos na tríade do conceito de caridade. Segundo o entendimento de Jesus. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Questão 886 do Livro dos Espíritos. É o chamado BIP 886. Aí a resposta qual é? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Sim. Que lindo. Isso é caridade. É ser bom, benevolente. Beneficência, caridade material. Benevolência, caridade moral e espiritual. Indulgente para com as imperfeições alheias, ou seja, tolerante. Não é tolerância 0, é tolerância 1000. Para 9 de outubro, ele estava perguntando que se eu sou colombiano. Sim, sou colombiano, de Medellín, Colômbia. Para que ele estava perguntando isso. Por isso o nome do canal. Confere? Medellín Espírita. Perfeito. Então, aí, Estevam, veja, nós temos a questão da tríade, né? Que é a terceira aqui da caridade, do conceito, que é o perdão das ofensas. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É perdão incondicional. Então, veja, isso é ser bom. É ser caridoso, fazer alguma coisa. O segundo, o que eu aprendi de novo hoje?
Todo dia nós temos a oportunidade de aprender. Como é que nós aprendemos? Como é que a gente aprende? Olha, Errando e fazendo errores e aprendendo deles. A gente pode aprender também sofrendo, a gente pode aprender também sendo inspirado, com modelos a seguir, uhum, né? perfeito, perfeito. Nós sempre na vida, na verdade, estamos aprendendo o tempo todo, não É. é? Para Experiência. aprender a experiência, a vivência. Só que a gente precisa errar para aprender? Não, não Não, precisa. não precisamos. Não. Porque a gente pode aprender, inclusive, com o erro do outro. Mas nem o outro precisa errar para aprender. Nós podemos aprender sempre seguindo o caminho certo. Olha, eu aprendi alguma coisa ali, me desenvolvi e passei de ano, por exemplo, da lição. Eu não preciso errar. Ah, É por isso que a questão 120 do Livro dos Espíritos coloca: se para chegar ao caminho do bem, o homem, o ser humano, o espírito, precisa passar pela fieira do mal. E a resposta que o Espírito da Verdade dá: pela fieira do mal, não, ou seja, pelo caminho do mal, não, mas da ignorância. da ignorância, Então, da verdade. ignorância. Porque nós somos criados simples e ignorantes. Aí, o Espírito da Verdade nos deixa uma deixa, né, nos dá a oportunidade da gente fazer um esclarecimento, que ignorância não é necessariamente mal. Hum. A ignorância pode até levar ao mal, mas ela não é o mal. Tá E por, certo? Então a gente não precisa errar para aprender, Estevão, mas a gente tem a obrigação de aprender com as lições que os erros nos trazem. claro, claro. Ok? Então vamos lá. O que eu aprendi de novo hoje? Eu me lembro que quando eu era garoto, isso é questão de uns 50, né? Olha lá, né? 48 anos, falei, hoje eu tenho 55, né? Vocês aí têm, boa parte tem idade para ser, né? Irmão mais novo, ou às vezes até filhos. Eu já tenho um netinho agora de um mês, né? Que gracinha, o Bernardo. E aí, quando eu era, então, garoto, no interior de São Paulo, a gente, né, a primeira TV que a gente teve era PB, era preta e branca. Não tinha TV colorida, não, televisão. E assistimos uns desenhos, né, animados e tudo, e tinha um que aparecia um personagem, que era tipo um japonês, acho que era o Mister Magoo. E ele aparecia sempre dando lição de moral, interessante. Ele tinha ali uma carrada de filhos, né? Vários filhos que o acompanhavam, e sempre ao final de cada episódio tinha uma lição de moral. Na época os desenhos tinham isso, hoje são raros os que têm, alguns têm, mas a maioria não. E aí então, uma das frases que ele disse, Esteban, e queridos amigos que estão nos acompanhando, que eu nunca esqueci é o seguinte: a mente é feito para quedas, só funciona quando está aberta. Verdade. Então, verdade, para nós aprendermos, a nossa mente funcionar, a gente precisa abrir horizontes. Você sabe aquele relatório que foi Jacques Delors, com uma equipe de pedagogos, de educadores, apresentou na Unesco, na virada do século e do milênio. Foi ali em 1999 para 2000. Foi a virada do século XX para o XXI e do segundo para o terceiro milênio. Ele entregou um relatório para o Unesco ficou conhecido como os 4 pilares da educação para o século XXI. E esses 4 pilares, todos eles eram fundamentados num único verbo: aprender. Aprender a aprender. Hum. Olha só. Vai dizer aprender a conhecer. E como é que eu faço isso? Né? Vamos pensar. Como é que eu aprendo a conhecer? Como é que eu aprendo a aprender? Né? Aprender a fazer. Então, se no primeiro é o saber, no segundo é o saber fazer. E depois aprender a conviver. Como é importante. Hum. Até hoje a gente tem dificuldades em aprender a Verdade. conviver com Difícil. o semelhante, com o nosso próximo, com a natureza, com os nossos irmãos chamados, né, inferiores, com o próprio meio ambiente. A gente tem dificuldade nessas convivências. Estamos destruindo boa parte da nossa mãe Gaia, não é? E aí a gente vai sentindo as consequências. E finalmente aprender a ser. Ora, se esse relatório não é espírita, ele foi muito inspirado. Porque realmente você vê ali a competência, né? O conceito de competência, mas vai tocando no ser humano como um ser integral, até mesmo espiritual, né? Então, aprender a ser quem nós somos é a essência. Não é só a personalidade, é o eu. Não é só o ego, é o self,
Não é só o corpo, é o espírito. Somos nós em essência, né? Então vejamos lá. Esse aprender a aprender, né, tão bonito. O que eu aprendi de novo hoje? O que eu aprendi novo, diferente. Todo dia eu tenho que aproveitar a oportunidade para aprender algo novo, diferente. Porque isso para o meu próprio crescimento. E o terceiro que ele coloca é se eu vivi com alegria. Viver com alegria é viver bem-humorado. O sorriso, smile, não é? Lá do Charles Chaplin, dos tempos modernos, não é isso? O gênio do cinema mudo. Como é importante a gente sorrir. Quando a gente sorri, a gente movimenta vários músculos, né, da nossa face, do nosso Verdade. rosto e rejuvenesce. Isso é muito bom para as mulheres e bom para nós homens também. Rejuvenesce. É muito importante. Leon Denis diz que o bom humor é a saúde da alma. Então, para nós sermos saudáveis espiritualmente, nós precisamos ser bem-humorados. Hoje eu recebi um post, e esse sim também foi no WhatsApp, e eu postei para o Instagram. Olha só que curioso. Hoje eu estou na melhor diversão de mim mesmo. A Que gente costuma lindo. falar, estou na melhor versão, e a pessoa botou o dia antes. Eu achei uma sacada muito legal. Assim, genial, né? Sei. Muito interessante. Por quê? Nós precisamos viver com alegria. Quando fala, né, com entusiasmo, entusiasmo é uma palavra linda, que significa o prefixo em, in, dentro, tus, Deus em grego, e ismo, sistema, né, que é o sufixo. Então, entusiasmo é o sistema de Deus dentro de mim. Quando eu sou entusiasmado, eu estou manifestando Deus que vive em mim, o Deus interno, o meu Que Criador, lindo. não é? É, Então é importante para que eu não seja pessimista, até atribuído aí um dos primeiros ministros da Inglaterra, quando ele faz a distinção entre o otimista e o pessimista, para dizer que o pessimista vê dificuldades nas oportunidades. O otimista vê oportunidades nas dificuldades. né? Então, a questão de vista, ponto de vista. E o teólogo brasileiro, Leonardo Boff, vai nos ensinar que o ponto de vista é a vista sobre um ponto. E aí Kardec escreve no item 5 do capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o ponto de vista, para dizer que quando nós alargamos o nosso ponto de vista, enxergamos com novos horizontes, ampliamos, nós vamos compreender a vida futura. Sem a compreensão da vida futura, à luz do Espiritismo, nós não temos como entender a mensagem de Jesus. Claro. Por isso, a imortalidade da alma é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Bom, e aí nós vamos para a nossa última trilogia, porque eu não sei em que tempo estamos, Estevão. Você está controlando o tempo aí? Sim, estamos bem. Tá. Sim. Então, a última trilogia que a gente tem aqui para compartilhar, tem várias outras, mas essa é que é o tema realmente do nosso bate-papo. Martins Peralva, num livro chamado Estudando o Evangelho, que é muito interessante mesmo, ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo e estuda vários capítulos, várias lições. Ele, no capítulo 3º desse livro, ele fala sobre a renovação. E aí, Estevão, é tão interessante, amigos que estão nos acompanhando, que ele dá uma espécie assim de receita. No Espiritismo não há receita, mas assim, como se fossem dicas, como se fosse um roteiro Aham. para a gente poder se renovar. Claramente. Né? Sim, claramente, passo a passo, didaticamente. Hum. Então ele coloca em 3 passos, por isso é a tríade que eu vou dizer aqui para vocês ainda. Ele fala, olha, para que nós consigamos deixar que a nossa luz brilhe, brilhe a vossa luz, como está lá, né, no Sermão do Monte, dito por Jesus. Para que a gente consiga efetivamente vivenciar a boa nova, que é a mensagem da alegria, da esperança, que é o Evangelho de Jesus, a boa nova que nos inova, que nos renova, que nos melhora, que nos transforma, é preciso passar por 3 etapas, porque senão a gente não se renova. A primeira delas é o estudo. O estudo é um primeiro passo para a renovação, porque o estudo vai nos renovar as ideias, E, vai nos trazer conhecimento. e nos saca da ignorância, né? Exatamente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
João 8,32. Então, conhecimento, verdade e libertação. Estamos sendo sacados, né? Retirados da ignorância. É importante que nós tenhamos, então, o despertar, o conhecimento que nos leva à sabedoria, à inteligência. Então, é importante o trabalho, ou melhor, o estudo, porque o estudo, ele vai despertar, ele vai abrir horizontes. Quando eu ainda não sei, eu tenho dificuldades. À medida que eu passo a saber, eu vou ter mais facilidades. Pode até ser que eu não vá fazer, mas pelo menos eu já sei. Eu já saí dessa ignorância, não posso alegar ignorância, porque eu já sei, eu já conheço. E o estudo, ele abre a visão. Ele permite enxergar novos horizontes, muito mais amplamente, muito mais profundamente. Por isso, estudar a doutrina espírita, estudar Allan Kardec, as obras básicas da codificação, conhecer a revista espírita, estar com os livros que dão sequência, né, num desdobramento, como subsidiário a estes livros, sobretudo de Chico Xavier. Esses livros maravilhosos que nós temos para o nosso estudo. Isso vai abrindo a nossa possibilidade de entendimento. Nós vamos saindo da ignorância, das sombras, não é? E então mergulhando na luz. Na verdade, expandindo para a luz, não é? Isso é muito bonito. Estudio. Estúdio. Uhum. Estudar nunca é demais. Tem até um seminário sobre isso que a gente desenvolve em algumas horas esse assunto. Bom, e o segundo passo é a meditação, Esteban. Meditación. La meditación no es un hábito de nosotros seres humanos comúnmente. Eu não sei se estou falando corretamente. Correctamente. Agora vou voltar ao português. A meditação é algo que a gente não tem muito hábito de fazer. Não tem muito costume. Geralmente, meditação, esse negócio de meditação é uma coisa assim muito parada, tem que ficar ali numa posição e tudo. Olha, a meditação é um passo fundamental para o autoconhecimento, para o autodescobrimento. Eu preciso fazer esse mergulho para dentro de mim mesmo. Morar no interior do meu interior. A meditação é aquele momento de recolhimento, de silêncio, em que eu vou na intimidade do meu ser, do meu aposento. Eu vou poder auscultar a mim mesmo, ouvir a minha respiração, pela inspiração e pela expiração. Vamos repetir só 3 vezes, vocês que estão aí, cada um na sua residência, no seu país, né, no seu estado, na sua cidade. Olha como é gostoso. Inspira pelo nariz, expira pela boca, suavemente. Bachelard diz que quando nós queremos atestar que estamos calmos, serenos, basta a gente respirar diante de uma vela, sem apagá-la. Então, inspiremos. Expiremos. A gente fazendo isso, Estevam, sabe o que começa a dar? Tem uma certa tontura, uma zonzura. Por quê? Porque a gente não tem muito hábito. O nosso cérebro começa a ser oxigenado. E a gente entra meio assim no estado, né? Meio de torpor. Por quê? A respiração é valiosa. Nós estamos aí com centenas, milhares de irmãos nossos desencarnando pela falta do ar. Não é isso? Tantos precisaram ser entubados, ou alguns não deram tempo, e mais de 80% dos que foram entubados não conseguiram respirar normalmente para manter a vida orgânica. Partiram, morreram, seguiram. Como é importante o oxigênio, o ar, a atmosfera. Por isso, preservar com pureza. Nós sermos ecólogos como Jesus foi o maior de todos. Francisco de Assis, o grande exemplo. Manter esse ar puro, essa atmosfera saudável.
não poluir, tantas coisas que a gente pode fazer. E isso nós vamos fazendo a viagem para dentro de nós mesmos, nessa meditação. De preferência com uma música serena, calma, uma leitura de uma página edificante, né? Uma página do Evangelho, uma mensagem, antes do recolhimento. Vamos nos preparando para o recolher, para o dormir. O corpo dorme, né? Em essência nós vamos, né, estagiar em outras experiências, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos aprender. Mas esta paz que Madre Teresa de Calcutá diz que começa no sorriso de uma criança, e que o poeta brasileiro vai dizer: a paz do mundo começa em mim, né, Nando Cordel. A gente vai sentindo como a meditação nos enseja a serenidade, a tranquilidade. Aí a gente pensa assim: Deus, paz, Deus, luz, Deus, vida. E eu me sinto envolvido. Eu me sinto imanente, integrado. A meditação é um processo de autodescobrimento. A gente vai se conhecendo aos poucos. E essa é uma etapa da renovação. Eu não consigo me renovar se eu não me conhecer. Eu não sei quem eu sou, como é que eu vou renovar? Verdade. Renovar, não é, Estevam? É renovar, é um novo que retorna. A reencarnação, segundo Allan Kardec, é como se fosse um novo começo, sem perder o já adquirido anteriormente. Então nós podemos renovar em cada dia, regenerar. Estamos indo para um mundo de regeneração. É preciso plantar sementes de paz, de serenidade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, essa terra prometida, esse mundo de regeneração, é dos mansos, pacíficos, pacificadores. Não será dos violentos. Verdade. Então, é importante a gente pensar nisso. Eu preciso construir a paz dentro de mim, para que eu possa, então, projetá-la em meu entorno. Eu preciso cultivar a luz na minha intimidade, para que também possa espargi-la junto aos outros. E o terceiro passo é para a nossa renovação, considerando o estudo, a meditação. Eu quero ver se vocês vão adivinhar. Eu vou dar umas dicas e vocês se inscrevam aí, por favor. Agora eu já não estou acompanhando mais aqui, que travou o negócio do chat aqui dos comentários. Você está vendo aí? Você está acompanhando, Estevam? Sim. Então, veja lá. Diz que dignifica a alma. Já é uma dica. O meu pai, até hoje, e eu também. A lei do é uma das leis da natureza, uma das leis divinas. Sem o eu não me desenvolvo. Então, qual é essa etapa? Já ficou fácil aí, né, Estevão? Começa com Trabalho. Trabalho. O trabalho. Sem o trabalho, porque eu posso estudar, posso meditar, mas eu preciso agir. Eu preciso fazer. Não é que o estudo e a meditação não sejam ações, são ações valiosíssimas. Sim. Mas a concretização se dá pelo trabalho, que é a realização. É o fruto. É o fruto, é o resultado, exatamente. Resultado. Né? Eu vou colher o fruto ali pelo esforço do meu trabalho, como mérito da minha conquista, porque eu estou fazendo, então, a parte que me cabe no trabalho. O Senhor trabalha até hoje, eu também, assim falou Jesus. Nós precisamos trabalhar. Essa é a lei do trabalho, nunca vai terminar. A lei do trabalho. A lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei natural, está na terceira parte do livro,
dos espíritos. Eu não posso ficar sem o trabalho, porque senão eu não vou me desenvolver, eu não vou evoluir. Não é? Eu preciso realizar, eu preciso buscar, eu preciso empreender, eu preciso fazer. Então, o trabalho dignifica a alma, o espírito, porque o trabalho vai fazendo com que a gente consiga perceber várias coisas que, se não fosse o trabalho, a gente passaria ao largo. Nós não daríamos importância. O trabalho nos desenvolve habilidades. Ele permite que a gente consiga se educar na caminhada. E quanta coisa a gente não aprende com o trabalho, na relação com o próximo. Então, a renovação, que é essa inovação, e é tão interessante, que aí eu vou trazer uma outra tríade, já para a gente nem encerrar, que vai dar 1 hora aí, você vê, Mas tá? já vamos, já temos 5 minutos mais, mas podemos alargar os 5 minutos mais. Então, se Opa, querer. rapidinho. Eu estava lendo um livro chamado Conveniência, o Nome do Seu Negócio, de Arthur Igreja. É um livro na área de gestão, né? Peter Drucker, que foi o pai da administração moderna, ele que alcunhou o termo eficácia no conceito de administração, para dizer que a eficácia é o foco, né? Exatamente no produto, no resultado. Né? Por isso que fala eficácia da prece. Uhum. Qual é o valor da prece? Qual é o resultado que a prece alcança, né? Então, é tão interessante. Arthur Igreja ele vai colocar para nós que o conceito inovação ele trabalha 3 elementos, porque é o futuro, é o presente e o passado. E ele vai falar para a gente se inovar, nós precisamos considerar a tecnologia que é o futuro. Então você traz a tecnologia e o futuro para o presente. O presente que é a infraestrutura. A gente precisa de infraestrutura. Daqui a pouco vai estar chegando o 5G, não é isso? Uhum. Que vai fazer uma revolução. Será que nós vamos ter estrutura para isso, infraestrutura e tudo mais, né? E o outro elemento que ele coloca, né, a infraestrutura seria o presente. Outro elemento que ele coloca, Estevão, que eu achei muito interessante, é a mentalidade. A mentalidade é o passado. Geralmente a nossa cabeça ainda está lá no passado, no homem velho. Sabe como é que é? Que a gente não consegue acompanhar. Então, não haverá uma inovação no processo de renovação se nós não nos transformarmos, se Uhum. não tivermos resiliência, que é a capacidade de adaptação, de a gente absorver as mudanças que chegam e processar isso para o nosso crescimento espiritual. Isso é resiliência, não é? E aí a gente se inovar, tomar cuidado para não ficar preso no passado com a mentalidade superada, né? Os velhos conceitos ou assim às vezes as posturas, né, do homem antigo, daquele que vai para a porta larga e agora o convite, a convocação para a porta estreita, porque os tempos chegaram. Sim. Então a mensagem do Cristo é a mensagem da Boa Nova, porque é a mensagem que inova, que nos renova e nos pedindo despertamento consciencial, para que a gente possa sempre estar olhando à frente e caminhando para a frente, buscando sempre fazer o melhor ao nosso alcance dentro das nossas possibilidades. Estevam, para a gente se renovar, não precisa fazer nada além do que a gente dá conta. É o que a gente já dá conta de fazer. É a nossa possibilidade. Ser perfeito é fazer no nosso limite, na nossa condição. E aí nós seremos felizes. E para fechar, querido amigo, agradecendo o convite e a presença de todos os irmãos, nós temos a questão 1019 do Livro dos Espíritos, que a gente sabe sempre a primeira questão, né? Que é Deus e sabemos a resposta. Agora, e a última? Qual é, Campete? Nossa, a última pergunta se o reino do bem será implantado um dia na Terra. E a resposta do Espírito da Verdade é que sim, isso vai acontecer. Vai Mas acontecer. é preciso que os bons sobrepujam os maus. Que a gente suplante o egoísmo com o amor. Que a gente deixe o orgulho com a humildade. E ele vai dizer, no fundo, esse reino do bem, que é o reino divino, vai se implantar na Terra, sim, um dia. Mas vai começar no coração de cada um de nós. Que bom. Muito obrigado, Geraldo. Que adorei. Fico muito feliz. Gostaria de fazer você a prece
para fechar, Final? para Posso encerramento? fazer. Posso fazer, sim. Obrigado. Muito gusto. Então vamos orar nesse instante, agradecendo a Jesus, nuestro Maestro Yeshua, com gratitude, por este momento tão especial de nos sentirmos envolvidos, protegidos, acolhidos, abrigados no vosso amor, Senhor. E aqui nos colocarmos à disposição da vossa bondade, da vossa misericórdia, para sermos também um instrumento da paz e do amor, do ensino e da consolação, da iluminação, Senhor, das mentes, do abrigo aos corações aflitos, de sermos instrumentos como cartas vivas do vosso Evangelho, aonde formos, onde estivermos, com quem nos relacionarmos, que sejamos um instrumento, Senhor, da caridade que é o amor em ação, levando a vossa mensagem de paz, de esperança, de acolhimento, de consolo. Muito obrigado, Jesus, por vosso Evangelho que é a luz das nossas vidas. Muito obrigado, Allan Kardec, pelo Espiritismo, que é esta luz que possibilita seguir o roteiro com segurança, com serenidade, com certeza de que alcançaremos esse objetivo da plenitude, amando a Deus, amando ao próximo, amando a nós mesmos. Fiquemos todos com Deus, com Jesus, nas suas bênçãos de amor e de paz. Gratidão. Muito obrigado. Que assim seja. Um beijo para vocês, para todos. E muito obrigado para todos que estão vendo hoje. E sempre eu espero que se repita no futuro. Outra charla, outro bate-papo, tá? Outras vezes. Muito obrigado, querido. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Siga firme no trabalho, né, da divulgação, sempre trazendo a mensagem, né, luz do Espiritismo, Há muito para que os trabalho. corações sejam esclarecidos e consolados. Obrigado mesmo. Fique com Deus. Sigamos no trabalho. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.